Ei, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou enfermeira e a gente vai dar continuidade à nossa aula de unidade de terapia intensiva, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre o marca-passo, né? Vamos acompanhar com a nossa apostila. Então, o equipamento de marca-passo cardíaco é um dispositivo eletrônico utilizado para iniciar o batimento. Quando o sistema intrínseco do coração é incapaz de gerar uma frequência cardíaca adequada à manutenção do débito cardíaco. Ele emite um estímulo elétrico ao coração, determinando sua despolarização e a consequente contração do miocárdio. Existem vários tipos de marca-passo, dentre eles os mais utilizados em terapia intensiva são o marca-passo transvenoso, o marca-passo transcutâneo e o marca-passo definitivo. Nós vamos estudar cada um deles, tá bom? Então, vamos começando a falar aqui sobre o marca-passo transvenoso. Então, ele é composto por uma bateria externa. O coração é estimulado por meio de impulsos elétricos gerados por um cabo eletrodo, colocado geralmente dentro do ventrículo direito, onde é inserido por um acesso venoso central, tá bom? Pode ser na subclávia ou na jugular. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o marca-passo transcutâneo, tá? Também chamado de marca-passo transtorácico. Ele compõe-se de duas pás de eletrodos descartáveis e adesivas que vão ser fixadas no tórax e no dorso do paciente. E vai ser conectado a um aparelho, né, desfibrilador, ajustado de modo marca-passo. Então, quando a gente for colocar, a gente vai ajustar no modo marca-passo. É muito utilizado nas emergências que envolvem as bradiarritmias e bloqueios atrioventriculares, tá? Com repercussão hemodinâmica que não responde adequadamente a drogas. E aí nós temos também, pessoal, o marca-passo definitivo, né? Que é aquele equipamento que vai ser totalmente implantado, onde tanto a bateria, né? Ela vai se localizar no subcutâneo e os fios também, né? Vão estar posicionados no átrio e no ventrículo, tá? Ele precisa de um procedimento cirúrgico, tá? Para ser colocado. E aí vamos falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem no marca-passo transcutâneo. Então, ele, né, é uma aplicação simples e fácil, devendo ser utilizado até que um marca-passo transvenoso ou definitivo seja, né, providenciado a esse paciente. Nós vamos sempre orientar, né, o paciente sobre o procedimento que vai ser realizado, conectar os eletrodos, as pás adesivas do marca-passo ao cabo e o aparelho desfibrilador. No caso, se o paciente tiver uma quantidade, né, muito grande de pelos, ou que vai atrapalhar o procedimento, vai ser necessário fazer a tricotomia, né, do tórax para que as pás fiquem bem aderidas, né. Vamos limpar a região com álcool e água, sabão, para retirar toda aquela camada de gordura ou sujidade que tiver no paciente. E, se necessário, nós vamos usar o gel condutor, tá? Vamos colocar uma pá posicionada no tórax do paciente, no lado superior direito, e a outra pá no tórax inferior esquerdo. Ligar o desfibrilador, selecionando a frequência de demanda e a corrente indicadas pelo médico, tá? Então, sempre indicada, esse procedimento vai ser indicado pelo médico, tá bom? A gente vai auxiliar. Vamos auxiliar o médico no uso de analgésicos, ou sedação se necessário, pois é um procedimento incômodo para o paciente por produzir estímulos elétricos em cessação de choque. Vamos, né, manter esse paciente sempre monitorado, tá? Frequência cardíaca, frequência respiratória, oximetria. Vamos ficar atentos aos sinais de baixo débito cardíaco, queda, né, se ocorrer,
na perfusão periférica e palidez cutânea. Manter o paciente com marcapasso transcutâneo até sua estabilização e o implante de um marcapasso transvenoso e definitivo. Aí temos quais são os cuidados de enfermagem com marcapasso transvenoso, tá? A implantação do marcapasso transvenoso é realizado também em situações de emergência, em casos de bradiarritmias e bloqueios atrioventriculares, com a introdução de um eletrodo em contato físico com o endocárdio através de um acesso vascular central. Sua passagem é semelhante à passagem de um acesso venoso central, tá bom? Antes de iniciar a passagem, cheque se a bateria do equipamento está funcionando adequadamente, se certifique-se que hajam pilhas reservas, né, e que estejam funcionando. Oriente sempre o paciente sobre o procedimento. Nós vamos manter o paciente em monitorização constante. Vamos auxiliar, né, o médico no ato da passagem do marcapasso transvenoso. Durante o implante, fique atento às possíveis arritmias desse paciente, né? Vamos adaptar o cabo do marcapasso aos terminais dos eletrodos, tá? Respeitando os polos tanto negativos como positivos, tá bom? Lembrando que geralmente por cores vermelhas é o positivo e preto é negativo, tá? Vamos realizar o curativo de inserção conforme o protocolo, tá? Vamos registrar no prontuário todos os parâmetros selecionados pelo médico, frequência cardíaca, amplitude de pulso. Caso necessite desfibrilação, o gerador deve ser desligado. Fixe o gerador de preferência no tórax do paciente para evitar que o eletrodo se desloque, tá bom? E os cuidados de enfermagem com marcapasso definitivo. O implante, né, de marcapasso definitivo é realizado no centro cirúrgico, pessoal, tá? Ou na sala hemodinâmica com paciente sob anestesia local ou geral. Na UTI, quando temos um paciente que irá ser submetido ao implante de marcapasso definitivo, devemos sempre nos certificar que esse paciente se encontra em jejum, realizar a tricotomia no caso se for necessário, né? Se o paciente tiver a quantidade de pelos, encaminhá-lo ao setor, né, com toda a documentação, né, para realizar o implante. O pós-operatório, ele é simples, os curativos, né, diários deverão ser realizados conforme o protocolo da instituição, já estabelecida no cartão de identificação do paciente. Relatando que ele é um portador de um marcapasso, né, definitivo, que vai ser entregue a alguém da família, orientando sobre a importância de ter esse cartão sempre consigo. Então, nós vamos orientar, né, a família desse paciente com o cartão de identificação desse paciente que ele é um usuário de marcapasso definitivo. Tá? E aí nós temos as broncopatias, tá? Que são doenças dos brônquios, as pneumopatias, tá? Grupo de doenças pulmonares. Temos os transtornos respiratórios, tá? Que são também designadas as doenças respiratórias em geral, aquelas que não são uma doença específica. Temos as doenças torácicas, que afetam o tórax, as doenças nasais, né? Doenças do nariz em geral ou não específicas. Infecções respiratórias também nós podemos encontrar na UTI. Doenças da traqueia, doenças da laringe, né? Ou laringopatias, nós temos as doenças pleurais, as neoplasias do trato respiratório, podemos também ter insuficiência respiratória, tá bom? E aí nós temos tanto a aguda como a crônica, tá bom? Podemos também ter na UTI, né, pacientes com síndrome de angústia respiratória, né, do adulto. Podemos ter pacientes com pneumonia, né, com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, com bronquite, né, crônica, com enfisema pulmonar, com asma. Então, nós podemos ter vários tipos de pacientes internados dentro de uma UTI, né, pessoal?
E aí, qual que vai ser a assistência de enfermagem para esses pacientes? Vamos avaliar o nível de consciência e a capacidade de tolerar, né, o aumento do trabalho respiratório. Vamos sempre, né, avaliar os sinais, né, os sinais vitais desse paciente, observar sempre aspectos de secreção, se esse paciente tem sinais de ansiedade, de rubor facial, de respiração superficial, de confusão mental, desorientação, tá? Vamos ver a tapotagem, a vibração, né? A fisioterapia respiratória. Vamos monitorar, né, para que esse paciente não tenha complicações. Determinar, né, o estado hemodinâmico e comparar com valores prévios. Analisar o que? A gasometria e comparar com valores prévios. Fazer com que tenha uma melhora de troca gasosa, tá? Vamos avaliar o que também nesse paciente? Balanço hídrico, que é muito importante, tá? Mantendo, né, a via aérea pérvia, a nebulização com vasodilatadores, hidratação, aspirar, auxiliar na intubação, né? Educação para a manutenção da saúde, uma ingesta de medicamentos, né, no horário certos, atentar os riscos ambientais e climáticos, retornos ambulatoriais, evitar exposição, né, a irritantes respiratórios e notificar o médico em caso de complicações, tá bom? E aí temos o que? A drenagem torácica. Vamos começar falando um pouquinho, tá? Consiste no esvaziamento do conteúdo líquido ou gasoso patologicamente retido na cavidade pleural. A colocação de um dreno torácico é um procedimento corrente que pode ser realizado com segurança numa unidade de cuidados intensivos, tá bom? Aí nós temos, né, as indicações, pneumotórax, tá? Ocorre pneumotórax quando há uma acumulação de ar na cavidade pleural. Hemotórax é a acumulação de sangue no espaço pleural. Quilotórax é o acúmulo de linfa no espaço pleural. E nós temos o trauma, tá? E aí, pessoal, nós temos os materiais necessários, né, para a colocação de uma drenagem torácica. Aí vamos aí na nossa apostila, mesa auxiliar, foco auxiliar, caixa pequena cirúrgica padronizada pela instituição, os drenos, gases, os fios de sutura, seringas e agulhas, solução disséptica, luvas, capote, gorro, máscara, anestésico, lâminas de bisturi de acordo com o cabo do bisturi, frascos de sistema de drenagem, soro fisiológico, fita adesiva e recipiente para lixo. Aí nós temos a posição do paciente, né, com os drenos intercostais, são quase invariavelmente colocados na linha axilar anterior. Aí o paciente deve estar posicionado em decúbito dorsal com o mitórax a drenar ligeiramente elevado, tá bom? E aí, quais são, pessoal, os cuidados intensivos, né, da enfermagem? Nós vamos lavar e secar as mãos, né? Fazer antisepsia com álcool 70, né? Seguir todo aquele protocolo da instituição, vamos preencher o selo d'água com 300 ml de soro a 0,9 ou 500 ml da mesma solução, seguindo o protocolo da instituição. Após a instalação do dreno, tá? A mensuração dos débitos dos drenos deverão ser feita a cada 6 horas, tá, pessoal? Ou com intervalo menores, caso haja registro de débitos superiores a 100 ml hora, casos de conteúdo líquido. A mensuração deve ser feita colocando uma fita adesiva ao lado da graduação do frasco, onde o técnico de enfermagem deverá marcar com uma caneta o volume drenado, marcando também a hora da conferência. Então, nós vamos marcar o número, né, da quantidade que foi drenada do volume e vamos anotar também que hora que foi feita, tá bom? A troca do selo de água deverá ser feita a cada 12 horas. Clampear o dreno para que não haja entrada de ar na cavidade torácica após a troca. Lembrar sempre que o dreno deve ser desclampeado. Então, eu vou clampear, né, para que não entre ar e depois eu vou o quê? Desclampear, tá bom?
Os curativos na inserção dos drenos devem ser trocados diariamente, utilizando os protocolos pelo serviço de infecção hospitalar de cada instituição, tá? Colocar o frasco, né, de drenagem no piso dentro do suporte, próximo ao leito do paciente, tá? Ou dependurá-lo na parte inferior do leito, evitando-se desconexões acidentais ou tombamento do frasco, né? Nunca levar o frasco da drenagem acima do tórax sem ser clampeado, tá? E lavar as mãos conforme, né, após os procedimentos, né? E sempre que houver necessidade de ordenhar a tubulação, tá bom? E aí, pessoal, vamos lá na intubação endotraqueal, né? Dando continuidade aí à nossa apostila, tá? Então, a intubação traqueal é a passagem de um tubo através da boca ou do nariz até a traqueia. Está indicado nos casos em que se deseja manter as vias aéreas eficientes, a aspiração de secreções, né? E a ventilação assistida e ou controlada com pressão positiva, evitar a aspiração do conteúdo gástrico e diminuir espaço morto anatômico e o trabalho respiratório. Pode ser realizada através das narinas, via nasotraqueal, ou boca, via orotraqueal, ou abertura na parede da traqueia transtraqueal, tá bom? Indicações. Qual a indicação? Tá? Então, incapacidade de proteger a via aérea do paciente, coma, tá? Parada cardíaca, pacientes graves, com problemas graves de oxigenação, a gente vê aqui nesse momento agora de Covid, né? Que necessita de administração de alta concentrações de oxigênio, paciente com problemas de ventilatório sério que necessita de uma ventilação assistida, incapacidade do socorrista em ventilar o paciente inconsciente com os métodos convencionais. Qual a finalidade da técnica? Consiste em substituir durante certo tempo as vias respiratórias superiores do paciente por um tubo flexível provido de um balão próximo à sua extremidade, né, que se insufla a parte do exterior até ocupar a região traqueal correspondente, tá? É realizado pelo quem? Apenas pelo médico, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. É uma atribuição do médico, tá? Apenas o médico realiza, tá bom? E aí, qual é o material? Fonte de oxigênio, conexão, tá? Manômetro, fluxômetro com água bidestilada pelo nível indicado pelo recipiente, máscara de oxigênio corretamente insuflada, tampando o nariz e a boca do paciente para ventilar antes de proceder à intubação, tá? Então, é a máscara do tamanho correto, ventilador manual tipo AMBU, dispositivo de ventilação reservatório de oxigênio, permitindo ventilar o paciente até concentrações de 100% de oxigênio. Laringoscópio com lâminas de diferentes tamanhos, porque existe, né, de vários tamanhos. Ponto de vácuo, conexões, aspirador, sondas de aspiração de diferentes calibres, tubo oral nasal de calibres adequado ao paciente, fio guia para facilitar a introdução do tubo, tá? Pinças, lubrificante. Pessoal, nós temos o tubo de Guedel ou cânula de Guedel, tá? Que para evitar que o paciente morda o tubo uma vez entubado oralmente ou como meio de aspirar secreções bucais, tá bom? Vamos ter também o que? As seringas descartáveis para administrar medicamento, vamos testar o balão do tubo, enchê-lo. Nós vamos ter luvas estéreis e de procedimento, vamos ter medicações, nós vamos ter o ventilador, né? E nós temos que verificar as conexões, tá bom? E vamos ter o carrinho de emergência, tá? Todos os medicamentos, todo equipado. O procedimento, nós vamos explicar o procedimento ao paciente segundo o seu nível de consciência e capacidade de compreensão, porque às vezes o paciente vai chegar inconsciente. Mas conforme o nível de consciência desse paciente, nós vamos explicar para ele, né?
todo o procedimento. Vamos verificar o funcionamento de todo o material, a integridade do tubo, né? Não permitindo escapes de ar, né? Vamos baixar a cama do paciente para deixar o espaço para a pessoa que vai entubá-lo, no caso que é o médico, né? Que realiza a intubação. Vamos posicionar o paciente, né? O paciente vai estar em decúbito dorsal. Após o médico introduzir o laringoscópio na boca do paciente e proceder à aspiração das secreções orais, o médico vai visualizar a glote e introduz o tubo até a traqueia, com ou sem a ajuda do fio guia, conforme, né, a dificuldade que ele apresenta ali. Uma vez no local e desde o exterior, insufla-se o balão para isolar a via expiratória, verifica se, né, o tubo está na colocação correta, ausculta de ambos os campos pulmonares com estetoscópio para detectar uma intubação seletiva do bronco direito. Fixa bem o tubo. Vamos conectar o paciente ao ventilador, verificando as conexões de alarmes e a melhora ventilatória, né? E vamos proceder às aspirações e secreções sempre que necessário. E aí, pessoal, nós temos traqueostomia, tá? É uma técnica cirúrgica que inclui abertura na pele e planos musculares do pescoço, estabelecendo o quê? Uma abertura na traqueia, tá? Ela é indicada para obstrução de laringe em pacientes com grandes quantidades de secreção, tá? Que necessita de aspirações frequentes e também naqueles que precisam de assistência ventilatória acima de 10 dias, tá? Quando a canulação orotraqueal é substituída pela traqueostomia. Pelo orifício estabelecido se introduz a cânula de traqueostomia. Ela pode ser tanto de metal como de material plástico, tá? E ela é usada para a manutenção da comunicação entre a luz traqueal e o exterior, tá bom? E aí, pessoal, nós temos, né, tanto, né, a cânula de metal, que é formada por 3 peças, como uma cânula também de plástico, que é formada por uma única peça, tá bom? Essas cânulas, né, elas devem estar sempre limpas, né, para que não ocorra uma infecção na pele ou no tubo do paciente. Aí nós vamos, né, falar todas as orientações que são necessárias a esse paciente. Temos também os cuidados com a fixação, né, da cânula, né? Então, lembrando, ao colocar o cadastro, certifique-se que a cânula não se desloque, solicitar a ajuda de outra pessoa para firmar a cânula enquanto o cadastro estiver sendo posto, realizar a troca do cadastro sempre que estiver sujo ou úmido. Aí nós vamos usar avental, máscara e óculos, né? O uso dos EPIs. Atenda o portador de traqueostomia colocando-se ao seu lado. Evite deixar seu rosto à frente do estômago. O cliente pode apresentar episódios de tosse inesperado. Oriente-o quanto aos cuidados durante a tosse. Mantenha toalhas ou lenços de papel ao alcance do cliente e também um recipiente ou saco descartável para receber lenços e toalhas utilizadas, tá bom? Aí aqui nós temos os equipamentos, tá bom? E aí, pessoal, nós temos também a aspiração, tá bom? Aí nós vamos ter que separar todo o material, né? E vamos realizar o procedimento, tá bom? E quando nós terminarmos, nós vamos anotar a data e hora, a quantidade, a característica da secreção, a reação do paciente, aspirar durante 15 segundos e dar intervalos de 30 segundos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Leiam uma apostila, o material, façam suas anotações, estudem. E aí, nos nossos fóruns, nós vamos tirar todas as dúvidas, vamos falar um pouquinho sobre todos os procedimentos, tá bom? E é isso, até a próxima aula. Tchau, pessoal!